Boa noite. Apesar da instabilidade dos mercados financeiros internacionais e das dúvidas sobre a própria sustentabilidade da economia portuguesa, em cenário de quase estagnação na Europa, o Governo mantém uma agenda com um mega pacote de obras públicas faraónicas. E a obra que vai ficar mais cara ao país é precisamente a da construção de uma nova rede de alta velocidade ferroviária. Serão, pelas minhas contas, 20 a 25 mil milhões de euros a preços correntes, a pagar pelos contribuintes portugueses em rendas de parcerias público-privadas até ao fim da concessão por 30 anos. Uma vez que a maior parte da rede, nomeadamente a linha Lisboa-Porto-Vigo, vai ser construída em bitola ibérica ou distância entre carris e não em bitola europeia, não haverá financiamento maioritário de Bruxelas, ao contrário do que aconteceu em Espanha e está a acontecer nos países bálticos. Não só os contribuintes vão ter de pagar a quase totalidade da fatura nas rendas anuais das PPP, como o resultado será uma obra de duvidosa utilidade, porque não permitirá o acesso direto de comboios de passageiros e de mercadorias à rede europeia, nem a entrada direta dos europeus em Portugal. Entretanto, na pressa de continuar a adjudicação de novos troços da rede, o Governo quer retirar ao Tribunal de Contas o direito de emitir visto prévio para autorizar o arranque das obras públicas e gastar tanto dinheiro. Entretanto, também o consórcio vencedor do primeiro troço de Porto-Oiã, de alta velocidade, consórcio que integra a construtora Mota-Engil, decidiu unilateralmente alterar o traçado e as estações postas a concurso base e preparava-se para fazer o mesmo no segundo troço de Oiã a Soure, se o tivesse ganho. Já o Governo diz que este segundo troço será lançado em breve, ainda antes do fim do ano, mas já lá vão os meses. Enquanto isto, a polémica sobre a nova linha do Norte está a subir de tom, a Comissão Europeia anunciou um acordo tripartido com Espanha e Portugal para acelerar a construção da linha de alta velocidade ferroviária Lisboa-Madrid. A ligação ferroviária é para ficar pronta até 2030, mas atenção, a alta velocidade até Madrid só em 2034. Aliás, os comunicados de Lisboa e de Bruxelas são bastante diferentes, já vamos falar disso. Enquanto o da Comissão Europeia diz que será em bitola europeia, o do Governo português diz outra coisa bem diferente, que Lisboa terá até a final de 2027 para provar, junto da Comissão Europeia, que a bitola europeia não compensa e que a ibérica é que serve melhor os interesses de Portugal. Ora, Luís Montenegro e Pinto Luz insistem assim num modelo que já vinha de António Costa e Pedro Nuno Santos, mas que leva muitos especialistas a dizer que Portugal está a ficar transformado numa ilha ferroviária. Além dos evidentes erros estratégicos, económicos e até financeiros, ficam no ar fortes suspeitas de favorecimento e também de forte capacidade de influência de grandes grupos nacionais sobre os sucessivos governos, não é só sobre este. Mas podem os atuais e os futuros governantes ter uma certeza. Neste programa nunca deixaremos de questionar as grandes obras e grandes contratos do Estado que envolvam dinheiros dos contribuintes e sejam ruinosos para a economia. Convidados desta edição, Mário Lopes, engenheiro, professor do Instituto Superior Técnico, foi presidente da ADFERCITA, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Sistemas Integrados de Transportes. E também, em direto a partir dos estúdios de Matosinhos da SIC, Paulo Moraes, matemático de formação, professor, autarca, presidente da Associação Frente Cívica, foi candidato à presidência da República e autor de vários livros sobre combate à corrupção. Meus senhores, obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa presença mais uma vez. Engenheiro Mário Lopes, estes últimos desenvolvimentos em relação à alta velocidade ferroviária, por um lado, este acordo tripartido que foi anunciado pela Comissão Europeia e por Portugal, tripartido também com Espanha, que parecia que era uma esperança para haver uma ligação rápida à Madrid e, afinal, só em 2034 é que haverá alta velocidade ferroviária. Isto cruzado com um sinal contrário, que é houve a adjudicação do primeiro troço da linha do Norte, de alta velocidade, e de repente passam uns meses e não aparece o segundo troço. Isto são sinais contraditórios que merecem leitura, certo? Não são totalmente contraditórios, porque na questão do Lisboa-Madrid o que temos são palavras e nenhuma garantia de que as coisas vão ser feitas do lado português. E, portanto, o problema de
dos projetos da linha Lisboa-Porto, nada nos garante que não vamos ter nada equivalente no Lisboa-Madrid. Ainda não sabemos. Mas então há sérios problemas no Lisboa-Porto? Eu diria que no Lisboa-Porto há problemas e a dois níveis. Tanto no financiamento como nos objetivos do projeto. Porque a única coisa que nós temos garantida é que os portugueses vão ficar com uma dívida de 8 ou 9 mil milhões de euros para pagar da nova linha Lisboa-Porto. 8 ou 9 mil milhões, isso é o preço base, porque depois a preços correntes com a correção financeira vai para muito mais. Bom, eu estou a pôr 8, 9 mil para o Porto carregado. Certo. E, portanto, temos aqui vários problemas neste projeto que o tornam ineficiente. Primeiro, a linha termina no carregado e não em Lisboa. E para vir do carregado para Lisboa tem que se fazer o alargamento da linha do Norte, em que as velocidades não é alta velocidade. Portanto, está-se a abastardar um bocadinho o projeto nos últimos 35 km. A alternativa é fazer uma linha nova do carregado para Lisboa, que custará provavelmente mais de 2 mil milhões de euros e que vai ficar adiada para as calendas gregas, digamos, porque o custo é tremendo. Portanto, tudo a somar. Tudo a somar. Depois, não serve o novo aeroporto. Isto é muito mau para todas as zonas entre Lisboa e Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, porque não vão ter acesso direto ao novo aeroporto. Um passageiro que venha de Leiria para o aeroporto tem que vir à Gare do Oriente, mudar de comboio e depois de malas e bagagens subir e descer escadas para depois apanhar um comboio para o aeroporto em vez de ir direto para o aeroporto. Isto porquê? Porque o traçado é pela margem direita, que é muito... Que não passa pelo aeroporto e é muito mais caro. Pela margem norte, perdoa-me a forma livre como o digo, porque poderia ser então pela margem sul. Podia, quer dizer, ao norte de Leiria, a linha deveria divergir em direção a Santarém, passar o Tejo em Santarém e ir ao novo aeroporto e depois vir para Lisboa. E passava ao pé da cidade de Santarém e servia. E poderia passar mesmo ao pé da cidade de Santarém. Assim, Leiria não ganha nem perde, porque a estação prevista está a poucos quilómetros a oeste de Leiria, passaria a ficar a poucos quilómetros a leste de Leiria, uma distância provavelmente semelhante. Portanto, e tudo isto era mais barato? E era, olha, um estudo que nós fizemos na Adfercit há 15 anos atrás indicava uma diferença de 900 mil milhões de euros. Com a inflação que já houve, a diferença terá certamente acima dos 1.500 milhões de euros. Do lado, na margem esquerda, em direção ao aeroporto, seria 1.500 milhões de euros mais barato. Isto considerando trajeto até Lisboa. Então posso observar na linguagem jornalística, alguém quer dar dinheiro a ganhar a alguém que não merecia? Olha, eu não sei, porque há uma coisa que me faz confusão. É que, do ponto de vista dos empreiteiros, das empresas que vão construir, isto não lhes faz muita diferença ser de um lado ou do outro. Portanto, isso pode acontecer, mas eu não suspeitaria dos empreiteiros, porque eu acho que o interesse deles aí parece-me que lhes será indiferente se é uma coisa, se é outra. Eu não falei de setores, não falei de empreiteiros. Pronto, não. Perguntei da motivação por detrás. Às vezes há essa suspeita e eu não a percebo. Agora, quem já se manifestou ostensivamente contra outra característica da linha, que é ser em bitola, não é contra, a favor de ser em bitola ibérica e não em bitola europeia, são os operadores ferroviários, que têm algum interesse em evitar que a concorrência entre em Portugal. Porque com a bitola ibérica dificulta-se a entrada da concorrência. Mas a União Europeia quer a concorrência. Exatamente, mas se viram as declarações do ministro Pedro Marques no primeiro governo de António Costa em 2018, ele dizia que a bitola ibérica é uma defesa contra a concorrência. Portanto, explicitamente, os governos do Partido Socialista disseram vamos manter a bitola ibérica para defender da concorrência. E o governo atual mantém a mesma política, embora invoque razões diferentes. Podemos dizer que foi surpreendente este governo de sinal político e partidário diferente vir a secundar o mesmo tipo de obra numa linha que, sendo nova e de alta velocidade, Lisboa-Porto Vigo, é só para passageiros, nem sequer é mista. Exatamente. Isso é outro defeito que esta linha tem, é que mesmo que nós façamos as linhas internacionais em direção à França, em bitola europeia, depois não servimos todo o tecido económico da fachada atlântica porque não temos a linha norte-sul a ligar às outras internacionais. Mas os produtores e exportadores não se manifestam com mais força porquê? Olha, não sei. A CIP manifestou-se claramente contra isto, mas foi no tempo da anterior direção. A atual direção terá que perguntar ao atual presidente, porque eu não sei o que é que pensam disto. A atual direção da CIP. Sendo que temos um problema
que é operacional, que é só passageiros na alta velocidade de Lisboa-Porto Vigo. É caríssimo, como já vimos. Tem um traçado que ainda fica mais caro e não faz a ligação com a tecnologia europeia e com a sinalização europeia como devia pelo corredor para Madrid e para a Europa. Exato. E depois isso é agravado porque um dos critérios da União Europeia para atribuir fundos europeus a este tipo de obras é precisamente serem linhas interoperáveis com o resto da rede europeia, que está em bitola europeia. E, portanto, nós com isto perdemos muito dinheiro em fundos europeus, ou seja, são os contribuintes que vão pagar. Ainda estamos nas regras da coesão, poderíamos beneficiar com mais de 70%, 80%? Os fundos de coesão, ou os dinheiros do fundo de coesão, poderiam financiar estas linhas, creio que até cerca de 85%, mas não na totalidade, porque há plafons por país e, portanto, nunca seria a totalidade a ser financiada desta maneira. 85% é um bocadinho diferente de zero, porque quando nos vêm dizer que há dinheiro do Banco Europeu de Investimento, isso não é fundo perdido, isso é empréstimo e tem que se pagar o juro e o próprio. Exatamente. Não, mas mesmo... Desculpe, uma pergunta mais política. Como é que os sucessivos governos PS e PSD e AD não mudam de agulha, não mudam de rumo e continuam a insistir? Para mim isso é inexplicável. Isso é inexplicável porque é tão ostensivo que é mau para a economia portuguesa, é tão ostensivo que é contra o interesse nacional que eu não consigo arranjar uma explicação para isso. Pode haver problemas de corrupção, de incompetência, eu não sei o que é que há. Mas o que é certo é que isto não bate a bota com a perdigota. Está tudo errado, quase tudo errado nestes projetos. Mas só para lhe dar um número, o Fundo de Coesão, para os projetos, para todos os países, não é para o Fundo, não é para o do Fundo de Coesão, para toda a Europa, no mandato anterior, o financiamento para as obras era de 40%, no atual é de 30%. Nós, para a linha Lisboa-Porto, temos um financiamento do primeiro troço que é de 20% e não é para o troço, acho que é para algumas obras específicas na zona do Porto. E no segundo troço, que é o Ian-Soura, a Comissão já disse que não financiava, porque nós não estamos a verificar os critérios de elegibilidade que a Europa fixou. E vou-lhe dar outro exemplo. Há cerca de 10 anos atrás, quando o GTI EVA fez aquele trabalho dos projetos prioritários, no tempo do governo de Passos Coelho, o grupo de trabalho para os projetos de elevado valor acrescentado, o governo dessa época, portanto o governo de Passos Coelho e depois o de António Costa, tinham como objetivo obter do CEF geral, portanto, dos projetos competitivos, 1.250 milhões de euros. E obtiveram 1.250 milhões de euros, tiveram 140 milhões. 8 vezes menos do que aquilo que se pedia. Porquê? Porque os projetos não permitem ligar Portugal à Europa, transformam Portugal numa ilha ferroviária separada da Europa. Só estamos ligados à rede convencional espanhola, que está a evoluir para a bitola europeia. Portanto, daqui a 20 ou 30 anos nem à Espanha nos ligamos. Já voltamos à conversa, Paulo Moraes. Com todos estes contornos, que pensar da teimosia dos anteriores governos de António Costa e, surpresa das surpresas, deste governo, destes dois governos já, de Luís Montenegro e Miguel Pinto de Luz? Boa noite, queria saudá-los a todos e agradecer o convite. A manutenção deste modelo de parcerias público-privadas vai piorar o estado do país em termos de corrupção. E eu recordo que nós temos uma nova, digamos, geração de PPPs que começa com a Ponte Vasco da Gama, em 1998. Depois temos 21 autoestradas, as chamadas SCUTs, que depois deixaram de ser, portanto, as ex-SCUT, e vamos entrar agora nas PPPs a nível ferroviário. Ora bem, as PPPs têm sido um instrumento fundamental de corrupção competente, não é um problema de incompetência, é um problema claramente de corrupção muito competente, que tem sido uma forma de um conjunto de grupos económicos, em particular os grandes construtores e a Mota-Engil à cabeça, naturalmente, de capturar o Estado ao longo deste tempo todo. E repare, deixem-me só dar uma nota, que não aconteceu por acaso. Em 2000, os índices de percepção da corrupção internacionais davam Portugal em 23º lugar em termos de seriedade dos países. Portanto, há um índice de percepção da corrupção que é elaborado por uma organização internacional, a Transparency International, e é publicado anualmente. Ora, em 2000, Portugal ocupava o 23º lugar. Em 2024, ocupava o 43º lugar. Ou seja, desceu 20 lugares, passou para
para uma posição 2 vezes pior, se posso dizê-lo. Isto teve muito a ver com um conjunto de fatores, mas claramente a ver com as PPPs, primeiro com a Ponte Vasco da Gama, depois com as rodoviárias e terá a ver agora com as ferroviárias. E estes indicadores, repare, são indicadores internacionais que resultam da análise de peritos, de especialistas que analisam os países. Ora, o que é que acontece? É que quando Portugal ocupava o 23º lugar, estava a par de um país como a Irlanda, por exemplo. Hoje, Portugal está ao par do Botsuana. Ou seja, Portugal tem o mesmo nível de seriedade do Botsuana, com todo respeito, obviamente, pelas populações desses países. E as PPPs rodoviárias e agora as ferroviárias não só têm esta consequência em termos dos indicadores internacionais de corrupção, como, muito pior, desbaratam, depauperam, destroem as finanças públicas. Nós estamos na semana em que vai ser aprovado o Orçamento de Estado, e o Orçamento de Estado tem, em despesas excepcionais, 15,6 mil milhões de euros. Ou seja, o segundo maior ministério em Portugal é o Ministério das Despesas Excepcionais, nem é o Ministério, é o Mistério, em boa verdade, e desses 15 mil milhões de euros de despesas excepcionais, 5 mil milhões são para empréstimos de médio e longo prazo a empresas, algumas das quais se destinam a tapar buracos de corrupção. Deixe-me fazer aqui um parênteses dentro do parênteses. A maior devedora ao Estado português neste momento é uma entidade que se chama Parvalorem. Não é nem Infraestruturas de Portugal, nem Metro do Porto, nem Metro de Lisboa, é Parvalorem, que é de certeza uma palavra que muitos nem sequer ouviram nunca pronunciar. Ora, a Parvalorem é o cemitério dos ativos tóxicos do BPN, do Banif, alguns da Caixa. Eu peço-lhe que voltemos a recentrar. Recentro, tem toda a razão. O tempo passa muito rápido, mas linha do que estava a dizer, que há entidades que aparecem com um poder supraestado e que consegue modelar a vontade dos governos, aparece um vencedor de um consórcio que imediatamente a seguir ganhar o primeiro troço diz: não, agora vamos mudar a estação e vamos mudar o traçado. E aparecem um conjunto de industriais de zonas do centro-norte do país a dizer: então, mas a minha empresa vai desaparecer, e muita gente com o risco das casas serem destruídas. Como é que é possível um grupo que vence um concurso que tem uma base, que tem uma definição, querer mudar tudo? Das duas, uma, na minha interpretação, digamos, livre, que é ou quer gastar menos nas obras, ou quer criar razão para ter trabalhos a mais e cobrar muito mais, certo? Quer ambas as coisas. O que está a acontecer com o concurso TGV é inexplicável. Repare, a primeira fase vale 3,5 mil milhões de euros. É o equivalente a 4 pontes Vasco da Gama. Portanto, é muito significativo. O consórcio liderado pela Mota-Engil, que são 6 empresas, mas a Mota-Engil, digamos, é o líder de consórcio, ganha o concurso há cerca de um ano. E ainda ganha o concurso há cerca de um ano. Ainda não começou a construir nada, absolutamente nada, e já quer dinamitar completamente o caderno de encargos. Repare, o vencedor de concurso quer fazer as seguintes alterações imediatamente. A primeira é transferir a ponte em Vila Nova, a estação, desculpem, em Vila Nova de Gaia de Santo Ovídio para Vilar do Paraíso, que é mudar uma estação do local. A segunda, que é inimaginável, o caderno de encargos prevê a construção de uma ponte rodoferroviária, portanto com as duas competências, ferroviária e rodoviária, e o consórcio agora não quer fazer uma ponte, quer fazer duas. Depois tem a obrigação de fazer 6 km de túnel, também não quer fazer. Ou seja, no fundo, o que este consórcio está a fazer é ganhar um concurso com um determinado caderno de encargos e quer alterar o caderno de encargos. Perguntar-se-á como é que isto é possível, como é possível um grupo económico, um consórcio, ter este poder? Por uma razão grande e que eu digo com alguma tristeza, é que a Mota-Engil, nos últimos 25 anos, para não dizer para trás, tem dominado completamente o aparelho do Estado português e os próprios governos, porque tem sucessivamente contratado nos partidos e nos governantes, digamos, os seus administradores. Neste momento, em que está em curso este concurso, a Mota-Engil tem como 2 atores fundamentais o Dr. Seixas da Costa, que é um socialista de nomeada, uma pessoa marcante, e o Dr. Paulo Portas, que foi, como sabemos, vice-primeiro-ministro.
Mas isto tem sido uma lógica tradicional na Motengil. Paulo, desculpa interromper, já falámos desta situação aqui, eu tenho que dizer que já convidámos até insistentemente os responsáveis do grande grupo empresarial para vir dar a sua opinião, portanto, via aberta para o fazer quando quiserem, mas só porque temos que acelerar. Tudo isto para fazer uma obra que vai custar diretamente ao contribuinte, da qual o Ministro das Infraestruturas produziu uma declaração citada nos maiores jornais do país a dizer não, mas o Estado não vai gastar dinheiro com esta obra, quando sabe perfeitamente que só no Orçamento de Estado de 2026 já lá estão 230 milhões para a parceria público-privada do primeiro troço, quando lá estiverem os 4 troços mais a travessia, a nova travessia, vão ser muito mais de 1.200, talvez 1.500 milhões de euros por ano, e portanto, o poder político continua a... Na verdade, isto não tem outra palavra senão enganar-nos, e em paralelo, o Governo aparece com uma iniciativa de retirar a possibilidade do Tribunal de Contas dar visto prévio a estas grandes obras. Como interpretar esta iniciativa? Isto é captura do Estado, quer dizer, isto não é um problema novo, não é um problema deste governo nem do anterior, é um problema de décadas. O Estado tem estado capturado por um conjunto de grupos económicos, obviamente na área da construção é Motengil, na área da energia serão outros. Mas não estranha que de todos os partidos ninguém parece contestar o facto de acabar o visto prévio do Tribunal de Contas. Não estranha isso? Não, é evidente que o fim do visto prévio foi uma má medida, até porque o visto prévio do Tribunal de Contas, a justificação para o seu fim é que o visto prévio obrigava a muitos atrasos e muitas obras. Diziam, o que é uma falácia completa, que o visto prévio atrasava as obras. Sabe qual é o tempo médio de emissão do visto prévio do Tribunal de Contas? 12 dias. Portanto, as obras eram atrasadas em média 12 dias. É evidente, e acontecia, e reconheça-se isso, o Tribunal de Contas muitas das vezes dava pareceres sobre a bondade dos projetos que não era a sua competência. Mas a análise da legalidade, que é para isso que o Tribunal de Contas existe, faz-se em média em 12 dias. O fim do visto prévio vai permitir uma facilidade na adjudicação de um conjunto de contratos, vai ser, mais uma vez, digamos, como foi muitas das vezes, um facilitismo que permite a determinados grupos económicos terem acesso a estes grandes negócios e enriquecerem enormemente com taxas de rentabilidade, como aconteceu nas PPPs rodoviárias. Já sabe qual é a taxa de rentabilidade da primeira PPP ferroviária, do primeiro troço? Ainda não é possível avaliar, mas se mantivermos o que aconteceu nas PPPs rodoviárias, serão da ordem dos 14, 15, 16%. Deixe-me dizer que os bancos estão a emprestar às construtoras para fazer o TGV a taxas de juros de 7, 8 e 9%. Portanto, imaginem o que é que isto depois vai... Isto assim dá para todos. Dá para tudo, menos para o povo que acaba por pagar tudo isto. É que, claro, repare, no momento em que aprovamos o Orçamento de Estado com estas despesas extraordinárias, daqui a 20 anos, no Orçamento de 2040, muito provavelmente vão estar a ser alocados recursos, impostos portugueses, para pagar os desmandos que se fazem hoje. Porque isto depois tem sempre consequências e quem paga sempre é a geração que vem a seguir. Paulo, só para terminarmos, mas isto é tão cíclico que eu lembro-me que nos anos 90 eram as grandes construtoras a meter faturas falsas para escurecer dinheiro para poder pagar para ter os contratos. Nos anos 2000, final dos anos 90, 2000, todo este esquema das parcerias público-privadas. Depois veio o grande filão das eólicas e fotovoltaicas, grandes projetos da área da energia, e com as suspeitas todas de que alguns foram favorecidos. Aliás, ainda que há dias estive a ler o influencer e o que lá está, só se fala de que houve escutas e que não deviam ter sido feitas. Mas o que lá está é gravíssimo. Dia destes reproduzimos aqui o principal do que lá está. E agora estamos a ver a acontecer à frente dos nossos olhos uma área que tem todo o potencial para ter corrupção, mas nenhum partido, nem de esquerda nem de direita, ninguém faz nada, nem diz nada. Isto não é estranho? Não é, quer dizer, é estranhíssimo e é péssimo, é muito mau. Mas isto acaba por ser uma forma de feudalizar o país ao serviço de um conjunto de grupos económicos. Porque os setores que referiu, e o setor da distribuição da água e da recolha de lixo, etc., está hoje tudo na mão de grandes grupos económicos que recebem rendas permanentes por parte de todos os cidadãos. E esse é que é o grande problema, é que hoje já nem é corrupção
feita à moda antiga em que andavam malas de notas de um lado para o outro. Hoje mais do que corrupção é infringir as leis, é corrupção moral das próprias leis para permitir ganhar dinheiro, muito dele de forma legítima e moral. Há um ditado português que dizia a ocasião faz o ladrão, que é determinado tipo de negócios permitiam que se fizesse corrupção. Agora é pior que isso, o ladrão é que já faz a ocasião, ou seja, já criam os negócios de tal forma e que depois a ocasião é permanente. E influenciam as leis. Mário Lopes, voltando às questões mais técnicas, como é que alguém ou um consórcio que vence um concurso, que tem um caderno de encargos, está lá tudo escrito o que tem que fazer e aparece a mudar a linha completamente para o outro lado, a estação para o outro lado, túnel já não se faz, como é que isto é possível? Olha, não sei porque isso é uma questão jurídica, eu não consigo entender como é que se pode... Mas do ponto de vista técnico isto não tem cabimento nenhum, digo eu. Eu não conheço os detalhes, mas uma das coisas que estava no projeto original, que havia uma preocupação que eu apoio integralmente, que era que a ligação da linha de alta velocidade aos meios de transporte urbanos do Porto fosse a melhor possível, porque a estação inicial estava ligada a 2 linhas de metro. E agora entendi que querem movê-la para uma zona mais isolada, em que não liga a nenhuma e poderá ligar a uma no futuro. Mas isso faz lembrar o aeroporto de Lisboa. Mas é que mesmo que se poupe dinheiro, cria-se um sistema de transportes muito menos eficiente. Mas faz-me lembrar, desculpa, só para intercalar isto, faz lembrar o aeroporto de Lisboa que esteve décadas sem metro à porta, porque havia um banqueiro que não queria o aeroporto lá. Queria-o do outro lado, até que deixou de ser banqueiro. Sabemos todos quem é. A influência foi assim, direta, cruel e para prejudicar o país. Então vai-se repetir. Eu não sei quais são as motivações, mas... E não sei quanto... E há uma coisa que eu não sei, quer dizer, é para poupar dinheiro, mas poupar dinheiro a quem? Ao empreiteiro ou ao Estado? Ainda não percebi que é... Ou para poupar dinheiro ou para ter obras a mais. Razão para ter obras a mais. Isso não é... Mas é que elas podem não ser necessariamente mais caras, está a ver? Pode haver obras a mais, mas deixam de se fazer outras. Pois, pode-se poupar. Mas a mim o que me faz confusão é que tudo isto está mal fundamentado. Porque o argumento... Tudo isto, a questão da bitola, a questão da linha Lisboa-Porto, etc. Qual é o argumento principal do Governo para insistir neste traçado que é péssimo? É que diz que já não há tempo para estudar um novo. A Adfercit e a CIP propuseram informalmente ao Governo que fizesse uma comparação entre o traçado da margem direita e o da margem esquerda. O Governo diz que não há tempo, mas o anterior presidente do UNEC, o engenheiro Matias Ramos, disse que o UNEC tinha capacidade para fazer isso em 6 meses. Este Governo está lá há ano e meio. A pergunta é, quem é que impediu o Governo de fazer a comparação que não fez e que agora diz que não permite escolher a melhor solução? Se o senhor engenheiro fosse ministro Eu não percebo nada disto. das infraestruturas ou das obras públicas, parava já esta mega obra? Eu parava fazer... imediatamente aquilo que não está adjudicado, porque o que está adjudicado, o primeiro troço, deve ter custos enormes de parar. Tentaria reformular alguns aspectos técnicos para o projeto ser mais útil ao país, mas no resto ia rever o projeto. Mas se o Governo mudar de ideias e disser façam lá o primeiro troço, mas façam-no já em bitola europeia, porque tudo isto vai ser refeito, não havia grande problema técnico. Quer dizer, há alguns custos, eu não sei, por exemplo, se o empreiteiro não comprou já travessas de dupla fixação ou algum equipamento... Não seja por isso. Mas... Teria que negociar alguma coisa, porque seria o empreiteiro, se for prejudicado, tem legitimamente direito a ser indemnizado. Ganha sempre nas compensações financeiras. Pronto. Mas, quer dizer, se o Estado tem responsabilidade na mudança, o Estado tem que assumir os encargos. Mas o ponto da questão é que o argumento do Governo para não estudar o traçado alternativo é que não há tempo... E já teve 1 ano e meio e o estudo demora 6 meses. A pergunta que se põe é porquê é que o Governo não mandou estudar enquanto teve tempo? E a diferença de comunicados em que essa é outra coisa espantosa. Diz que Lisboa a Madrid, a bitola europeia... Está lá escrito, eu tive o cuidado de ir ver. E o comunicado do Governo português diz, não, mas há aqui uma linha que diz que o Governo português pode estudar até 2027 qual é que é a mais vantajosa e é só dizer à Comissão Europeia. Isto parece um teatro. Há 2 coisas. Uma é que é incompreensível que a Comissão Europeia diga uma coisa e sobre a mesma o Governo português diga outra. Mas outra coisa incompreensível é que o Governo quer inventar uma análise de custo-benefício para justificar não usar a bitola europeia, porque qualquer justificação, qualquer análise tem que ser viciada para chegar à conclusão que a bitola europeia não interessa. Porque veja o seguinte, as nossas exportações, 70% do comércio externo de Portugal é com a Europa. E desses 70% em valor, 80% em valor faz por ferrovia.
que é um sistema que está condenado. A União Europeia, qualquer dia, a União Europeia e a França e a Espanha, qualquer dia, não deixam os caminhões passar nos Pirineus. Queria dizer que se faz por rodovia. Por rodovia. Sim. A única alternativa é a ferrovia de bitola europeia. E, portanto, se nós não resolvermos é este europeia, problema... temos que fazer transbordo na fronteira. Não, o que vai suceder no futuro, se a política não se alterar, é que as plataformas logísticas que vão servir a economia portuguesa vão ser Salamanca, principalmente, Vigo e Badajoz. Tudo na mão dos espanhóis. Tudo na mão dos espanhóis, o que significa incrível. que qualquer investimento industrial não vem nada para Portugal, fica tudo em Espanha. É incrível, porque os próprios investidores não vêm para este beco sem saída. Exatamente. E repara, a indústria, que é que emprega pessoal mais qualificado, que paga melhores salários, nós não vamos ter nada, vai tudo para a Tudo isto Espanha. num horizonte temporal de 5, 6, 7 anos, quando os caminhões deixarem de poder passar os Não sei se são Pirineus. 5, pode ser que seja mais, 10 anos, mas é uma coisa que vai acontecer de certeza. Estamos a matar o país economicamente. Estão a matar o país economicamente e estão a transformar Portugal numa colónia espanhola. Aquilo que os Filipos não conseguiram, os próprios governos portugueses estão a fazer agora. Vão-nos transformar numa colónia espanhola. Não vai haver investimento industrial em Portugal, ou pouco haverá, e o que cá, só Sines é que é uma exceção, e aquele que cá está vai ter tendência a deslocalizar-se. Será um acelerador do empobrecimento do país. É pelo menos algo que nos vai acentuar a tendência para Portugal ser o país com os salários mais baixos da Europa e com os piores serviços públicos e o pior Estado social. Tudo isto depois de termos construído uma rede ferroviária de alta velocidade que vai custar, em valores correntes, mais de 20 mil milhões de euros. O problema é que estamos a construir a rede de alta velocidade e não vamos resolver este problema, que é um dos principais que devia ser resolvido. Pobre país, ou seja, o país, o que ganha com isto, acima de tudo, é uma dívida para pagar. E o problema principal que tem para resolver não se resolve. Pronto, nós aqui não nos calaremos. Paulo Moraes... Que dizer destes contrassensos todos, para terminarmos? É muito simples, é que a lógica do investimento não prevalece nunca o interesse do povo, mas prevalece o interesse de um conjunto de grupos económicos que se alimentam das verbas do Orçamento de Estado pagos por esse mesmo povo. Uma pergunta concreta, que é a mesma que fiz ao engenheiro Mário Lopes. Se fosse Ministro das Infraestruturas ou das Obras Públicas, parava já este projeto para repensar e refazer? Parava imediatamente. Imediatamente. E tinha que ser feita uma reanálise, nomeadamente ao nível dos custos e dos investimentos e do benefício. Mas ainda vamos a tempo, porque já está um primeiro troço adjudicado, ainda vamos a tempo? Ou teria que haver compensação financeira? Perfeitamente a tempo, perfeitamente a tempo. Até porque o tipo de negócios deste tipo, como é o caso de parcerias público-privadas, podem sempre ser renegociadas, que aliás é o que se faz nos outros países. Eu recordo que a primeira grande parceria público-privada, que foram os caminhos de ferro em Londres, em determinado momento foram cessadas por interesse do povo. O que é necessário é que os governos e os parlamentos negociem em nome do povo e não para fazer favores aos grupos económicos. 10 segundos para terminarmos. Do que sabemos agora, daqui a 5 anos vamos ver o Ministério Público entrar em força dentro destes negócios? Não é preciso ir ao Ministério Público, basta ver os contratos no Diário da República. Não, mas já se percebe que há corrupção. Haverá inquéritos por suspeitas criminais de crime económico ou financeiro no futuro imediato ou de médio prazo com mais este pacote de PPPs? Da forma como está a ser elaborado tudo isto, não tenho dúvida nenhuma que isto vai dar uma investigação que provavelmente também pode não resultar em nada, que também acontece muitas vezes. Isso já é outra coisa. Do que temos visto é depois o que acaba por acontecer. Paulo Moraes, Mário Lopes, muito obrigado, foi um gosto. Acho que fizemos aqui mais uma vez serviço público e não nos calaremos com estas pontas soltas de coisas que precisam de explicação e os governantes não a dão. Muito rapidamente, sugestões de leitura de Filipe Fernandes e Hermínio Santos. E conspirações que abalaram o tecido empresarial português em 74-75 é do Clube do Autor.